Hoje, nosso mergulho vai numa decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que, olha, apesar de ser lá de 2017, ainda mexe muito com os municípios, sabe? É o recurso extraordinário 650.898. A gente pegou uma análise desse julgado para entender bem o que ficou decidido sobre grana de prefeito e vice, e também sobre o poder dos tribunais de justiça estaduais. Vamos lá? Bom, tudo começou com uma prefeitura lá do Sul, Alecrim, no Rio Grande do Sul. Eles foram questionar uma decisão do Tribunal de Justiça de lá, o TJRS. O TJ tinha considerado inconstitucional uma lei do município, sabe? Uma lei de 2008 a 1929. Isso. E essa lei autorizava o pagamento de umas coisas para o prefeito e para o vice. Verba de representação, terço de férias e 13º salário. E o TJRS disse que não podia. Por quê? Exato. O TJ entendeu que feria a Constituição Federal, especificamente o artigo 39, parágrafo 4º, que fala do subsídio, né? Aquele pagamento em parcela única, que não poderia ter acréscimos. Certo, entendi. Então, a primeira discussão foi essa. Prefeito e vice, eles têm direito a 13º e férias, como, sei lá, qualquer trabalhador? Ou isso seria um extra proibido pela Constituição? Uhum. E aí, o que o STF decidiu? Então, o STF, por maioria, decidiu que sim, que eles têm direito a 10 mil. O entendimento que prevaleceu foi que aquele artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, ele veda acréscimos ao subsídio, sim, mas ele não impede o pagamento do terço de férias e do 13º salário. Mas qual foi a lógica para isso? A lógica foi que esses benefícios, terço de férias e 13º, são direitos sociais. Estão lá na Constituição como direitos de todos os trabalhadores, entende? E aí o STF incluiu os agentes políticos nisso. O ponto-chave, assim, foi separar. Uma coisa são esses direitos sociais, que são para todos. Outra coisa são gratificações, adicionais, penduricalhos. Esses, sim, seriam vedados pela regra do subsídio. Foi uma interpretação bem importante. Entendi. Então, tipo, direitos sociais básicos podem, mas outros extras não podem ser adicionados ao subsídio. Faz sentido. Mas não era só isso que estava em jogo, né? Não, não era. Tinha outra questão bem relevante aí, que era sobre a competência dos tribunais de justiça estaduais. Certo. E qual era a dúvida? A dúvida era, um TJ estadual pode usar a Constituição Federal para julgar se uma lei municipal é constitucional ou não, naquele controle mais geral, sabe? O controle abstrato? E aí? Podem ou não podem? Podem. Nesse ponto, a decisão do STF foi unânime. Todo mundo concordou. Ficou definido que os TJs podem sim fazer esse controle abstrato de lei municipal usando a Constituição Federal como parâmetro. Mas... Tem mais? Qual o detalhe? Tem um detalhe crucial. Isso só é possível se a norma da Constituição Federal que o TJ está usando para julgar, se ela for uma daquelas normas que os estados são obrigados a repetir nas suas próprias constituições estaduais. Ah, as de reprodução obrigatória? Exatamente. As chamadas normas de reprodução obrigatória. Quer dizer, não é qualquer artigo da Constituição Federal que o TJ pode usar para derrubar a lei municipal nesse tipo de controle. Tem que ser essas regras federais mais básicas, que todo estado tem que seguir igual. Entendi. Isso meio que delimita o poder do TJ nesse controle, né? Não fica uma coisa tão ampla. Isso mesmo, define bem a competência. Legal. E voltando para a lei lá de Alecrim, ela previa também uma tal de verba de representação, lembra? Além do 13º e das férias. Essa verba teve o mesmo destino? O STF também liberou? Ah, não. Aí foi diferente. Quanto a essa verba de representação especificamente, o STF manteve a decisão do TJRS. Manteve. Sim, por unanimidade. Todos os ministros consideraram essa parte da lei municipal, a que falava da verba de representação, inconstitucional. E por quê? Qual a diferença para o 13º e para as férias? Porque eles viram a verba de representação justamente como aquele tipo de acréscimo extra, sabe? Um adicional que não é um direito social fundamental. E aí sim, ela esbarraria na regra do subsídio em parcela única. Fizeram uma distinção clara. Ok, então ficou bem separado. Direitos sociais, como 13º e férias, sim. Verba de representação, não. Exato. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que ficou decidido mesmo? As teses que o STF fixou nesse julgamento. Porque teve repercussão geral, né? Vale para todo mundo. Isso, vale para todos os municípios. Basicamente foram duas teses principais. Quais? A primeira,
Tribunais de justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. Bem direto ao ponto. Certo. E a segunda? A segunda, o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e 13º salário, ou seja, confirmando que esses pagamentos são possíveis para prefeitos e vices. Beleza. Então, recapitulando rapidinho. Esse nosso mergulho no RE 650-898 mostrou que o STF ele validou o 13º e o terço de férias para prefeitos e vices, né, tratando como direitos sociais e não como um privilégio a mais. Exatamente. E, ao mesmo tempo, definiu melhor as regras do jogo para quando um Tribunal de Justiça Estadual vai analisar uma lei municipal olhando para a Constituição Federal. Só pode se for norma de reprodução obrigatória. Isso. E essa decisão toda, né, especialmente a parte dos pagamentos, nos deixa com uma pulga atrás da orelha para pensar. Que seria... Será que essa confirmação de direitos financeiros, como o 13º e as férias, para prefeitos e vices, será que isso muda alguma coisa na dinâmica de quem decide se candidatar? Principalmente em cidades menores, onde talvez a remuneração não seja o maior atrativo. É uma boa pergunta. Ou será que muda a forma como a população em geral vê a remuneração desses cargos eletivos? Fica aí a reflexão, né?